tratando de uma sequência de afirmações que nós queremos questionar em relação à obra. E logo em seguida nós vamos falar um pouco sobre esta palavra, que num certo sentido é questionada pelo livro, questionado como se fosse fato, embora o livro como um todo seja uma ficção. E finalmente nós vamos falar também sobre a pessoa de Jesus. Então, primeiro sobre o que eu chamo de a ficção autoral. Pela declaração inicial de Dan Brown, o autor, nós temos a impressão que ele é um historiador e um grande conhecedor de personagens do seu livro. A impressão é que ele escreve com autoridade. No entanto, ele é um professor, um novelista, que escreve com muita arte, porém ele não é um conhecedor da arte, ou pelo menos não demonstra ser no seu livro. Não é um historiador, tampouco um teólogo. Como disse um socialista e autor, Andrew Greeley, ele disse assim: Brown sabe quase nada sobre Leonardo da Vinci, muito pouco sobre a Igreja Católica e pouco sobre história. E é interessante que ele faz afirmativas tão contundentes no seu livro. Aliás, o livro de Dan Brown foi baseado num outro livro chamado Holy Blood, que é o sangue santo, e Holy Grail, que seria o santo grau. Um livro já antigo, da década de 80. Inclusive, os autores desse livro chegaram a processar Dan Brown recentemente por infringir as chamadas leis dos direitos autorais, levantando a tese de que o Santo Grau não era um cálice, mas uma pessoa. Outra coisa interessante sobre esse livro é que a ficção começa exatamente na França, onde um professor, Robert Langdon, de Harvard, é um chamado simbologista, ou seja, alguém que estuda simbologia. Ele aparece, inclusive, no filme, dando uma aula ou fazendo uma palestra de uma forma bem contundente. Esse notável simbologista de Harvard está exatamente dando uma palestra logo no início do filme. Agora, o fato é que na vida real, nunca existiu tal matéria em Harvard, tampouco um simbologista com este nome. Antes da invenção de Brown, Harvard não sabia absolutamente nada sobre essa matéria criada por Brown para o currículo de Harvard. Complicado, né? Depois, Dan Brown faz uma afirmativa interessante sobre o Museu do Louvre. Eu tive o prazer, numa época, de visitar, logo no início, quando aquela pirâmide muito bonita, com N vitrais, né, uma coisa fantástica feita ali na frente do Museu do Louvre. Eu acho que é uma tentativa de dar um status faraônico para aquele museu. E Dan Brown, no seu filme, diz que o Museu do Louvre, ou a pirâmide do Museu do Louvre, tem 666 cristais. Só que, se você pesquisa um pouco mais e conhece a história real da construção da pirâmide do Louvre, você vai ler, vai saber que são 673, não 666 vitrais. Isso já vai demonstrando a imprecisão do nosso novelista, quando ele trata de coisas relacionadas à arquitetura e coisas relacionadas à história. Dan Brown também fala dos pergaminhos, os chamados rolos do Mar Morto. A gente vai falar um pouco mais sobre eles mais tarde e até situá-los daí na linha do tempo. E Dan Brown, no seu livro, diz que os rolos do Mar Morto foram encontrados em 1950. E, de novo, ele comete um erro crasso, um erro de história, um erro que, assim, pode ser constatado por qualquer pessoa que entre na internet, faça uma pesquisa bem rápida para saber que os rolos do Mar Morto foram encontrados no deserto da Judéia por um jovenzinho beduíno em 1947 e não em 1950. Então, senhor Dan Brown. Depois ele fala também das Olimpíadas, né? Já uma criação grega.
Ele diz que as Olimpíadas antigas eram realizadas em honra a Afrodite. No seu afã de exaltar a deusa Afrodite, ele conseguiu mudar o foco das Olimpíadas como uma homenagem a Afrodite. Quem conhece um pouco de história grega ou faz uma pesquisa simples, vai saber que as Olimpíadas eram, na verdade, em honra a Zeus, um dos deuses do Olimpo, e não a Afrodite. Bom, depois vem o filme. Quem leu o livro, ouviu o trailer do filme, ou viu o filme, Dan Brown fala desse monge albino, que pertenceria a uma sociedade ligada à Igreja Romana. Então, nós temos aqui duas imprecisões nessa revelação. Primeiro, essa instituição católica chamada Opus Dei, foi criada em 1928, não tem nenhum monge no seu hall de membros. Opus Dei não é composta de monges, são pessoas, são estudantes, são empresários, são leigos que fundaram essa organização bastante tradicional, mas não existe nenhum monge ligado o Opus Dei, essa organização, essa suposta organização, estaria atrás daqueles que teriam o suposto segredo acerca do Santo Graal, que no caso seria Madalena, uma mulher, aquela que fora casada com Jesus, segundo as conjecturas de Dan Brown. Mas veja a imprecisão. E outra coisa é que no filme o monge é albino, e é um indivíduo terrível, ele mata por nada, ele é sangrento, cruento. E o monge albino, eu acho que não teria a precisão que esse homem tem, porque, cientificamente falando, o albino tem problema de acuidade visual. Então, não combina bem nem o albino na Opus Dei e nem alguém com tanta capacidade de enxergar e ser preciso na sua mira quanto aquele albino do filme. Dan Brown também fala de uma época de trevas, uma época da igreja em que aconteceu a chamada caça às bruxas. E ele, para, obviamente, lançar a igreja romana, ou a história do cristianismo contra as mulheres, ele fala de 5 milhões de mulheres que foram mortas durante a perseguição e a chamada caça às bruxas. Na verdade, o episódio aconteceu sim, houve muita perseguição numa determinada época da história da igreja, mas os números não falam de milhões, mas, por exemplo, de 30 a 60 mil pessoas foram perseguidas, algumas queimadas, executadas pela igreja. Isso é verdade, é só você ler a literatura, e nem todas morreram, nem todas foram perseguidas pela igreja. Foi uma época terrível, uma mancha negra na história do cristianismo, em verdade, mas não com essa imprecisão e esse exagero de Dan Brown. Outra coisa, ele fala de um chamado Concílio de Nicéia, e nós também vamos situar esse concílio aqui nessa nossa linha do tempo, que vai de 2000 antes de Cristo até 2000 depois de Cristo, mais ou menos a época em que nós vivemos. O Concílio de Nicéia, que foi convocado por Constantino, ele, segundo Brown, teria separado os livros do Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, e excluído os demais evangelhos, chamados evangelhos gnósticos, e que também teria naquela época confirmado, ou afirmado pela primeira vez, que Jesus era Deus. Então a grande verdade é que o Concílio de Nicéia não fez nenhuma dessas coisas, não tomou absolutamente nenhuma decisão sobre a autenticidade dos livros da Bíblia. O Concílio de Nicéia não foi reunido com esta finalidade, mas para combater uma doutrina ariana que tratava sim da pessoa de Jesus, mas não era uma dúvida sobre os 4 evangelhos. Quem viu o filme ou quem leu o livro, sabe também que Dan Brown fala de uma caixinha, uma caixinha intrigante chamada Cryptex. Nenhum códice de Leonardo, nenhuma literatura de Leonardo da Vinci registra esquemas ou esboços ou qualquer tipo de cilindro dotado de senha, cujo conteúdo líquido destruiria o pergaminho. Se é um pergaminho que vem de uma planta achada ali à beira do rio Nilo, que era exatamente o material usado para escrever a escritura,
aos documentos antigos, já ficou provado, inclusive, num documentário da National Geographic, que nem água, nem vinagre, nem álcool e nem um ácido, pelo menos encontrado naquele momento ou feito o teste, é capaz de destruir um pergaminho. Então, de novo, é uma fantasia muito bem montada, muito interessante. Do ponto de vista de ficção, é fantástico, gruda a atenção de qualquer um que começa a ler o livro, mas não tem nenhum fundamento. É outro furo do Sr. Brown. Bom, aí tem outra coisa interessante. Ele fala do chamado Priorado de Sião, uma sociedade secreta, supostamente formada na Idade Média, após o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários, e que seriam os guardadores do segredo de Jesus, ou uma espécie de dinastia merovíngia. Trata-se de uma invenção. Na verdade, esse Priorado de Sião nunca existiu. Um indivíduo, por nome Planchard, ele escreve alguns documentos, ou chamado Pierre Plantard, o nome dele, em 1956, ele escreve, ele publica, e aliás cataloga na biblioteca francesa, uns documentos que ele chama de dossiês secretos, onde ele se inclui numa espécie de genealogia, querendo traçar a sua ascendência real, merovíngia e etc., e esse Priorado de Sião acaba sendo uma invenção muito interessante desse indivíduo chamado Pierre Plantard, que em 1956 fez exatamente isso. Aliás, esses pergaminhos em que ele se baseia a genealogia, também foram encontrados numa cidade chamada Rennes-le-Château, um local onde um padre chamado Berner ou Sanier, esse padre teria enricado, era um milionário, ganhou muito dinheiro repentinamente, e supunha-se, pela teoria de Brown, que esse indivíduo ganhou muito dinheiro porque vendeu esse documento secreto que revelava a real identidade da família de Jesus. Mas sabe-se, documentalmente falando, inclusive, que novamente documentários da National Geographic e de outros documentários feitos na própria televisão demonstraram claramente que esse padre, ele foi muito esperto, porque ele não só cobrava para rezar missa para quem estava vivo, mas ele cobrava para rezar missas para quem já havia morrido. Então eu me lembro na época do Tancredo Neves, parece que a esposa dele pagou para que rezassem missas em sufrágio da alma de Tancredo por 1, 2, 3, 4 anos. E esse padre ganhou muito dinheiro com essa história de pessoas que queriam rezar missas pelo falecido, todos os dias, todas as horas, e ele se comprometia a fazer aquilo que provavelmente não teve condições de fazer, mas uma coisa ele fez, ele ficou muito rico. E alguém que comprou aquela propriedade mais tarde, então transformou aquilo numa coisa mística, num mito, num mistério, e acabou atraindo muitos turistas para aquela localidade. Bom, Dan Brown também baseia a sua ficção num quadro da Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci, um afresco, aliás, não é bem um quadro, obrigado. E a teoria de que Leonardo da Vinci incluiu Maria Madalena no seu quadro A Última Ceia, não é aceita pelos historiadores da arte, que dizem que a figura feminina sentada à esquerda de Jesus é o apóstolo João infantilizado, ou como um jovenzinho que ele de fato era, o apóstolo amado, bastante jovem. E esta é a forma como ele normalmente é retratado nas obras de artes daquela época. Bruce Boucher, do Instituto de Artes de Chicago, citado por Lutzer, que escreve o seu livro também sobre o Código da Vinci, afirma que a aparência feminina de João condiz com os outros retratos de origem fiorentina, ou florentina, aliás. Essa identificação foi explicitamente rejeitada por Carme Bombach, uma expert em Leonardo, na entrevista dada a um especial da Today Show, e o especial da ABC, ou ABC, também localiza evidências de que naquela época João era pintado com essa face bem infantil, parecendo mesmo
uma jovenzinha, mas não tem absolutamente nada a ver com Maria. Aliás, se tivesse a ver com Maria Madalena, onde estaria João? Porque ele não aparece em nenhum lugar desse quadro da Santa Ceia. Bom, finalmente nós temos aqui uma outra afirmativa interessante de Dan Brown no seu livro, falando sobre a companheira Madalena. E Madalena teria sido a companheira de Jesus. Madalena aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, como uma daquelas que andavam com Jesus e, aliás, o sustentavam financeiramente também. Maria Madalena é dita por muitos como, ou chamada de a prostituta. Nós não temos evidências nos documentos bíblicos de que ela teria sido uma prostituta, ou que talvez fosse aquela que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7. Mas o fato é que Maria foi aquela mulher que foi curada e teve o seu espírito, 7 espíritos expulsos dela. Nós não sabemos exatamente qual é a manifestação daquele espírito, e aí é que alguns deduzem que seria espírito de prostituição ou coisa parecida, mas o fato é que ela foi liberta, curada por Jesus, e a partir dali ela segue o Senhor Jesus. E o Evangelho de Filipe, que aparece nos chamados evangelhos gnósticos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, são evangelhos que apareceram mais ou menos por volta do 3º século depois de Cristo. Evangelhos que foram encontrados bem mais tarde. Aliás, eu vou fazer aqui até rapidinho aqui, uma descrição para vocês. Os chamados escritos gnósticos ou evangelhos gnósticos, nos quais Dan Brown e os autores do Holy Blood e Holy Grail basearam suas teorias, e obviamente alguns chamaram de fantasia e outros não. Dan Brown diz que é fato. Eles basearam muito da sua teoria nos escritos gnósticos que foram encontrados por volta de 1945. Esses escritos gnósticos foram encontrados ali às margens do rio Nilo. São literaturas ou pergaminhos coptas, ou seja, copta no sentido de ser uma linguagem característica do Egito, o Egito cristão, o Egito cristianizado naquela época. Em 1945, eles encontram mais ou menos 52 manuscritos desses. Dentre esses manuscritos, nós temos o que nós chamamos de evangelhos gnósticos, que são evangelhos produzidos mais ou menos por volta de 200 depois de Cristo. Enquanto os evangelhos da Bíblia foram produzidos mais ou menos 10, 15, 20 anos depois da morte de Cristo, esses evangelhos gnósticos foram produzidos já bem mais tarde. Eles são chamados gnósticos porque pertenciam ao movimento gnóstico, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Mas, num desses evangelhos, chamado Evangelho de Filipe, e tem o Evangelho segundo São Tomé, eles são evangelhos chamados pseudopígrafa. O que quer dizer isso? O indivíduo escrevia alguma coisa e colocava o nome de outro, como o Evangelho de Moisés, o Evangelho de Abraão. Embora Moisés já tivesse morrido milênios atrás, ou pelo menos 1 milênio e pouco, Abraão 2 milênios, então eles ainda escreviam dando um nome fictício à sua escrita, ao seu evangelho. Então, nós temos aqui, num desses evangelhos, uma porção, o Evangelho de Filipe, onde é um fragmento, apenas um pedaço, e ele deduz aí que esse texto da Escritura tem deixas, né? tem como se fosse dicas acerca da relação de Jesus com Maria. Vou ler para vocês rapidinho. O texto em discussão do Evangelho de Filipe é no verso 55, que diz: a Sofia, a quem chamam a Estéreo, é a mãe dos anjos. A companheira, tracinhos, Madalena, tracinhos, mais do que aos tracinhos, discípulos, e a beijou na tracinhos. Os outros tracinhos lhe disseram: por que tracinhos, mais do que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse: a que se deve que eu não os queira tanto quanto a ela?
Quando eu digo tracinhos, quer dizer que não tem nada, não existe nada escrito ali. É o texto fragmentado. E Dan Brown, criativamente, acrescenta aqui, inclusive, que Jesus costumava beijar Maria Madalena na boca. Então, ele, nas reticências do texto, onde não há nenhuma evidência, ele então conclui, e por maior que seja a nossa curiosidade, nós não temos certeza como preencher essas lacunas. O texto diz que Jesus beijou Maria, mas não diz onde a beijou. Em O Código da Vinci, esse versículo e o verso 36 são usados para fundamentar a noção de que Jesus e Maria eram casados. Bom, Tibin afirma, aquele homem que supostamente também tinha o segredo, como qualquer estudioso do aramaico poderá lhe explicar, a palavra companheira naquela época literalmente significava esposa. Então o professor está dizendo que é fácil deduzir, porque Jesus chama Madalena de companheira. Aí o livro diz exatamente isso na página 233. Qualquer estudioso de aramaico é capaz de perceber que a palavra companheira quer dizer esposa. Só tem um problema. O Evangelho Gnóstico de Filipe foi escrito em copta e não em aramaico. Era a mesma coisa se você recebe uma carta em inglês e tem um nome qualquer ali para você decifrar e você chama um chinês e diz, olha, em chinês essa palavra quer dizer isso. Mas espera aí, não está escrito em chinês essa carta que eu recebi, está escrito em inglês, não em chinês. Então, Dan Brown está tão fora do centro histórico, né? Está tão fora da precisão histórica das coisas, que ele comete erros como este. Qualquer pessoa sabe que a língua copta, ela tem como raiz na sua formação a língua grega e não a língua hebraica. Onde a palavra companheira em hebraica pode significar esposa, na língua copta, a palavra vem de koinonia, que quer dizer amigo, sócio, companheiro no sentido de andar junto, ter comunhão, porque nós até falamos a palavra koinonia, quer dizer comunhão, comunhão entre irmãos, entre pessoas. Não quer dizer que esteja todo mundo casado, ou amaziado, ou junto, ou coisa parecida. Então, mais uma imprecisão histórica de Dan Brown. Então, o que é que nós temos a dizer sobre isso, né? O autor deliberadamente mistura ficção com alguns fatos e declara no preâmbulo do seu livro todas as descrições de obra de arte, arquitetura, documentos e rituais secretos nesse romance correspondem rigorosamente à realidade. Então eu não preciso ir mais longe para mostrar para vocês que, na verdade, o que Dan Brown fez foi misturar alguns fatos históricos com muita ficção. E se ele erra no alicerce, nas coisas simples, na história, em números, na arquitetura e na arte, quanto mais nas suas insinuações acerca da palavra de Deus e da pessoa de Jesus. Então, nós vamos para um outro momento agora e depois nós retornamos para a gente falar um pouquinho sobre esta palavra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, agora nós chegamos no momento que talvez é o momento mais gostoso, né? Aquele momento em que você já comeu uma fruta, um negócio estava estragado, né? Uma comida que você deu a primeira garfada e viu, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu sou muito sensível, e às vezes eu descubro essas coisas rapidinho, né? Tem gente que tem um estômago mais preparado, né? Triturador, capaz de resolver qualquer problema, inclusive uma buchada mal feita. E a buchada bem feita, né? Já disseram que eu não como buchada, mas eu comi buchada aqui, no Ceará. Bem feita, muito bem feita. Então, mas a comida mal feita é horrível, né? Você passa mal, você tem dores de cabeça. Então, impressionante quando a gente vê uma obra como essa, que a gente tem que denunciar e falar sobre as fraquezas da obra, é um exercício ruim.
E nós não vamos gastar muito tempo atirando no adversário ou em quem quer que seja. A única coisa é que Dan Brown comete o erro de não só dizer que o que ele diz no seu livro é verdade, como ele vai adiante para lançar acusações sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus. E aí a gente tem que dizer alguma coisa. Aliás, a primeira coisa que nós temos que dizer é que é triste pensar que um país dito cristão seja tão ignorante do conteúdo da palavra de Deus, não é verdade, gente? E eu digo isso para católicos romanos, e eu digo isso para protestantes, batistas, evangélicos. Jesus diz em Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Então o nosso povo viveu durante mais de 500 anos no analfabetismo cultural, e nós temos também, por consequência, um analfabetismo espiritual, porque o povo não lê a Escritura e não conhece a Bíblia. Ele conhece sobre as aparições de não sei quem, ele conhece sobre o dogma de não sei da onde, sobre as encíclicas não sei de quem, sobre a palavra do livro não sei da onde, sobre a profecia de não sei de quem. Ele conhece tudo sobre essas revelações, essas coisas que dizem os homens temporais, humanos, e às vezes até cercados de muito poder, mas não conhecem sobre essa palavra, o que diz esse livro. Então, o que nós fazemos aqui a cada domingo é abrirmos essa palavra, desde o berçário, as crianças que estão ali, lá no Geração Futuro, todos os setores dessa igreja, a nossa preocupação é colocar a Bíblia nas mãos das pessoas, a fim de que as pessoas conheçam a palavra, porque é conhecendo a verdade que eu consigo identificar e refutar a mentira. Então, o Dan Brown, apesar dele ter feito uma loucura tão grande, em ter acusado o cristianismo e ter inventado histórias para jogar minhoca na cabeça do povo, por outro lado, ele nos prestou um grande serviço. Porque olha aí que maravilha, a oportunidade que nós temos tido de dizer quem somos, o que é a Bíblia, quem é Jesus. Então agora vem a melhor parte. É a parte que nós podemos olhar para esse livro aqui e encará-lo como um documento histórico. Às vezes eu digo para os próprios jovens que estão nos bancos das universidades, vocês não têm noção da autenticidade e historicidade deste livro. E às vezes você permite que indivíduos pseudo-intelectuais façam acusações absurdas sobre a Bíblia e você não tem como refutar. Sabemos mais, aliás, temos mais documentos, mais manuscritos sobre a Bíblia, infinitamente mais, eu poderia dizer, do que nós temos sobre as obras de Platão ou Sócrates. Nós temos muito mais documento bíblico do que nós temos documentos sobre a história romana. Mas o crente não sabe disso, e às vezes não. E aí, o que eu digo? O que eu faço? Estão dizendo que a Bíblia foi inventada a semana passada. Quem foi que disse isso? Dan Brown disse coisa bem parecida, gente. Ele afirmou que a Bíblia é um produto do homem, não de Deus. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Página 219 e 220 são as páginas do livro que Dan Brown faz essas afirmativas. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de 66 livros. 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia hebraica tinha apenas 24 livros, porque eles conjugam livros como Samuel, que na nossa Bíblia tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Na Bíblia hebraica, 24 livros apenas, porque eles juntam esses livros. Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos durante um período de 1.500 anos. Então, presta atenção aqui na nossa linha do tempo. Ó. A Bíblia começou a ser escrita em 1400 antes de Cristo.
1.400 anos mais antes da época de Cristo, a Bíblia começou a ser escrita. E eu vou colocar aqui o personagem, olha aqui, ó. A Bíblia começou a ser escrita aqui, ó. 1.400 anos antes de Cristo. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então atenção aí, jovenzinho. Quando você for para a escola e alguém lhe disser que a Bíblia foi um livro inventado a semana passada, diga para ele se ele sabe um pouco de história. E se ele sabe o que é bibliografia ou bibliologia, que não é o estudo da Bíblia, mas é o estudo de qualquer documento escrito. É uma ciência que analisa o documento, que olha para os seus fragmentos, olha para a sua história, olha para a coerência interna e coerência externa, e aí faz afirmativas claras da data em que esses livros foram escritos. 1.400, olha aqui, ó. Aí a Bíblia foi sendo escrita ao longo da história, até mais ou menos 100 depois de Cristo. 1.400 com mais 100 aqui, são 1.500 anos. Já imaginou alguém demorar 1.500 anos para escrever um livro? É estranho, né? Mas o fato é que, a despeito dela ter sido escrita num período de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, e de reis a pescadores, a Bíblia tem uma coerência que nenhum outro livro tem. Você não consegue juntar 3, 4, 5 autores para escreverem um livro só e terem coerências em capítulos separados. Se eles escreverem em capítulos separados, você não consegue juntar a história. Imagine 1.500 anos, mais de 40 autores, de reis a pescadores. A Bíblia, segundo F.F. Bruce, que é um historiador, um teólogo, abrange história de leis civis, criminais, éticas, rituais, sanitárias, fala sobre religião, poesia, sobre parábolas, alegorias, biografias, correspondências pessoais, memórias. Os grandes livros de administração citam a Bíblia. Minha filha estava dizendo outro dia na faculdade que a grande onda é administração por competência. É o que da administração? Ora, administração por competência está aqui nesse livro há muito tempo. Quando se fala que cada indivíduo deve servir de acordo com os seus dons. Essa história de delegação está lá em Moisés, com o projetro de Êxodo capítulo 18. O livro de Neemias é um dos livros mais conceituados na administração. Um homem que em 52 dias fez o que fez e mobilizou o que mobilizou. Então a Bíblia tem esse espectro de literatura. O livro mais lido, mais traduzido, mais atacado, mais copiado, mais preservado e mais vendido do mundo. Sabiam disso? Isso aqui, ó. Bibla. Bíblia. Não tem nenhum livro traduzido em tantas línguas quanto a palavra de Deus, quanto a Bíblia. Deixa-me falar um pouquinho sobre o Velho Testamento, então. Vamos um pouquinho de história aqui. O Velho Testamento, então, começou a ser compilado por Moisés. Vamos falar do Velho Testamento, que é uma literatura não apenas dos evangélicos, mas dos judeus. Então, começamos aqui por Moisés, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. O último livro da Bíblia foi escrito por volta do ano 400, quando nós temos aqui um período chamado período do silêncio de Deus, o período interbíblico, em que não houve manifestação profética, nem rei em Israel. E todo o Velho Testamento está intimamente ligado à história de Israel. Os rios são os rios, as cidades são as cidades, os reis são os reis, os impérios são os impérios, estão lá. 1400 nós temos o último livro da Bíblia, completando assim o Velho Testamento. Depois nós temos aqui, completo o Velho Testamento com 39 livros, nós temos o chamado período interbíblico.
E foi exatamente nesse período que Alexandre o Grande promove uma grande conquista cultural naquela época, onde a língua grega era quase como a língua inglesa nos nossos dias. Então, Alexandre o Grande promove também, não ele particularmente, mas Ptolomeu, Filadelfo, promove a tradução do Velho Testamento hebraico na língua grega. E nós então temos o que nós chamamos de a versão dos 70, que é a chamada Septuaginta, que foi produzida mais ou menos nesta época aqui de 200 antes de Cristo. Então, a Biblioteca de Alexandria tinha uma cópia da Septuaginta, que era exatamente os 39 livros do Velho Testamento traduzidos para o grego. Agora, de novo, imagine alguém dizendo que esse livro foi inventado há pouco tempo atrás. Não conhece a história grega, não conhece a história hebraica, a história judaica, a história dos judeus. Então, antes que Jesus viesse ao mundo, o Velho Testamento já havia sido escrito. E a Septuaginta já existia naquela época. Nessa mesma época aqui, surgiram o que nós chamamos de livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São livros de história que foram escritos nesta época, uma época bastante escura na vida do povo de Israel, uma época difícil. E os livros apócrifos eram livros chamados livros de história, que inclusive foram também traduzidos para a Septuaginta como tal. Esses livros apócrifos foram mais tarde traduzidos por Jerônimo também, mais ou menos nesta época aqui, quando ele traduz o Velho Testamento para o latim, a chamada Vulgata, e acrescenta os livros apócrifos, mas dá a eles um status diferente. Não como inspirados, mas como livros interessantes do ponto de vista da história. E se você quer saber por quê, porque os livros apócrifos não entraram no Velho Testamento, porque eles são cheios de imprecisões. Os livros apócrifos, por exemplo, chama Nabucodonosor de rei da Assíria. É um erro crasso, é a mesma coisa que dizer que Lula é presidente da Venezuela. Alguns presidentes americanos chamam a capital do Brasil de Buenos Aires, ou chamaram. Você ri, né? Mas é a mesma coisa que você ler um livro apócrifo e ter citações desse tipo. Outra coisa são os erros doutrinários que nós encontramos dentro dos livros apócrifos. Por exemplo, você tem nos livros apócrifos que estão aí listados, voltam um slide só, que aí você pergunta assim, por que a minha Bíblia é diferente da Bíblia dos crentes? Por que a Bíblia do católico é diferente da Bíblia do crente? É diferente como? O Novo Testamento? Não. O Velho Testamento? Não. Mas há um acréscimo dos chamados livros apócrifos. Agora, qual é o problema de não se aceitar os livros apócrifos? O problema é porque tem imprecisão histórica e outro problema é porque tem imprecisão doutrinária. Avança rapidinho aí para a gente olhar. Em Tobias 4,11, no livro apócrifo, que está anexado na sua Bíblia católica, diz, a esmola livra de todo pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas. Ou seja, salvação não depende de Jesus, depende da esmola que eu dou. Porque a esmola livra da morte e é que apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Se eu for vender salvação na base da grana, aí dá para construir um bocado de coisa. Porque as pessoas querem pagar pela sua salvação. Só que Jesus disse que é de graça. As ofertas que você e eu damos na igreja, elas são uma expressão de amor e não um pagamento ou a compra de uma salvação eterna. Os livros apócrifos ensinaram isso. E a igreja romana acrescentou esses livros como inspirados no mesmo nível dos restantes livros da Bíblia. Sabe quando? Em 1546 depois de Cristo, no Concílio de Trento. Só mais tarde. E eu vou colocar aqui para vocês o nosso íconezinho
1546, por aqui, foi que a Igreja Católica, reagindo à reforma, porque Lutero, ao fazer a reforma, disse, esse negócio de comprar salvação na base da indulgência está errado. Salvação é de graça. Jesus já pagou o preço. Sola fide, só pela fé, sola graça, é graça de Deus, é de graça. Sola Escritura, é só a Bíblia que é a autoridade final. A Igreja Católica reage à medida que ela, então, admite os livros apócrifos como de igual inspiração com os demais livros da Bíblia. Agora, preste atenção, o Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos citaram qualquer livro apócrifo. Então, nós temos aí um problema que não é o problema de Dan Brown, né? É um problema só de você conhecer melhor a sua Bíblia e fazer a boa diferenciação entre a Bíblia católica e a Bíblia que nós chamamos Bíblia protestante, que na verdade é a Bíblia do cristão, né? Aliás, Jerônimo não admitia também. Então, o Velho Testamento, como eu coloquei aqui, foi formado até 400 depois de Cristo. Agora, deixe-me contar uma outra historinha para vocês. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro, a partir do ano 70, quando Nero põe fogo em Jerusalém, acusa os cristãos, dispersa o povo de Israel, o povo judeu, o judeu era muito criterioso na cópia e na transmissão da Escritura através dos seus escribas. Há toda uma cultura de cópia das Escrituras. Por volta do ano 500, mais ou menos, nós temos os chamados maçoretas, com medo de que o povo perdesse a pronúncia dos termos, das letras, das vogais, das consoantes, aliás, das consoantes, das palavras em hebraico, eles vocalizaram, colocaram vogais no texto hebraico, porque o alfabeto hebraico não tem vogal originalmente. Então os maçoretas colocaram vogais, vocalizaram as palavras para que não se perdesse com o tempo a pronúncia. E eles foram então cuidadosamente copiando texto após texto, após texto, após texto, após texto, texto, durante muito tempo. E alguém disse assim, como Dan Brown, esse texto foi tão copiado que eu acho que já mudaram tudo. Então imagine hoje você pegando um texto dos maçoretas aqui e dizendo, esse texto foi modificado durante muito tempo. Mas o que aconteceu? Em 1947, enquanto uns pastores estavam procurando aí suas crias, suas ovelhinhas, que uma delas havia entrado lá dentro de uma caverna, jogaram uma pedrinha e encontraram ali uma espécie de vaso com uns pergaminhos dentro. E lá estavam os chamados rolos do Mar Morto. Isto foi em 1947. Encontraram muitos textos, inclusive um texto inteiro do livro de Isaías. Aí qual é a dedução lógica? Se o texto foi pervertido, modificado durante todo esse tempo, e agora eu acho um texto que data, presta atenção, que data mais ou menos naquela época dos apócrifos, lá atrás, ou seja, eu tenho uma cópia que ultrapassou a linha do tempo e foi produzida. Eu posso voltar essa cópia e dizer, puxa, essa cópia sobrevive até hoje, foi produzida nesse tempo. Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho o autêntico, e aqui eu tenho aquilo que é a cópia torcida ou distorcida, como dizem. Então, o que aconteceu? Ao examinarmos os textos, principalmente o livro de Isaías, que é um bom parâmetro, que foi encontrado o rolo inteiro do livro de Isaías, é maravilhoso ver como Deus preservou ao longo da história a sua palavra. E há uma incrível coincidência, e há apenas algumas discrepâncias em termos muito pequenos, em algumas letrinhas apenas, erros de copistas, mas na verdade o texto estava preservado por inteiro. E os rolos do Mar Morto deram autenticidade ao Velho Testamento. Louvado seja Deus por isso, né? Porque o nosso Deus é o Deus da história. Amém? Aplaudam o Senhor.
Aliás, Dan Brown é tão estranho o que ele pensa, que ele diz assim que os rolos do Mar Morto, a literatura de Qumran, ajuda a compreender como o cristianismo foi inventado por Constantino. Não tem absolutamente nada a ver, porque quando essa literatura foi produzida, Jesus nem havia nascido ainda. É bem estranho, né, o que ele diz em alguns lugares. E tem gente que crê ainda. Bom, então a Bíblia, segundo Dan Brown, como nós conhecemos hoje, é uma colagem composta pelo imperador Constantino. E agora eu quero passar rapidamente para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos que nos contam a história de Jesus. Esses 4 evangelhos foram produzidos mais ou menos 10 ou 15 anos depois da morte de Cristo. Então, mais ou menos aqui no ano 50. 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, o médico, o historiador, um homem que fala as coisas com muita precisão, produziu o texto aqui. E nós temos o texto completo, 27 livros, a partir do último apóstolo João aqui, composto mais ou menos nesta época. Dan Brown faz a acusação de que Constantino inventou ou separou os 4 evangelhos, deu a eles status de inspirados, excluiu os outros, mais ou menos no concílio de Nicéia, por volta de 325 na nossa era. Só o que Dan Brown se esqueceu de estudar na história, ou pelo menos pesquisar, é que antes do concílio de Nicéia ter se reunido, que aliás não se reuniu para homologar os livros do Novo Testamento, já alguns autores daquela época já citavam a lista de livros do Novo Testamento, se não todos os livros, pelo menos a grande maioria dos 27 livros do Novo Testamento. Em 85, depois de Cristo, Marcião, que aliás era um gnóstico, né? Vou falar um pouquinho já sobre isso. Atanásio, aliás, 130, Irineu, depois Orígenes, em 185, depois Atanásio, em 195. Já a essa altura havia listas e mais listas do Novo Testamento como sendo livros autenticamente escritos pelos apóstolos que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus disse e fez. E só mais tarde o concílio de Nicéia foi chamado, e Constantino, que não tinha nada a ver com isso, e nem pediu para ninguém autenticar livro algum, é citado em Dan Brown como sendo o grande inventor do Novo Testamento. É como Isaac Newton, ele não inventou a lei da gravidade, Deus inventou. A Bíblia é a mesma coisa. Não foi nenhum concílio que inventou o Novo Testamento. Deus mesmo fez com que homens inspirados pelo Espírito de Deus escrevessem o Novo Testamento com uma coerência tremenda. E esse texto foi confirmado pela própria igreja, que àquela altura estava espalhada por todo o império. Bom, e aí nós tem um slide que fala de Lucas, só rapidinho, sobre o evangelista Lucas. Tem um slide aqui que fala sobre Lucas, e é impressionante como historiador, o quanto ele foi preciso naquilo que ele disse. Vê se a gente acha esse slide que eu gostaria de mostrar. Está falando sobre o Novo Testamento e falando sobre Lucas como o historiador preciso. Aliás, tem um outro também que eu gostaria de mostrar, eu já mencionei aqui rapidamente. Vocês sabiam que tudo que nós sabemos sobre Platão, Sócrates e Homero na Ilíada, tudo que nós sabemos sobre, vamos só ficar aqui com Platão e Sócrates, tudo que nós sabemos sobre estes homens, dá uma olhada ali, Platão e Sócrates, que viveram mais ou menos 400 antes de Cristo, 350 antes de Cristo, toda a literatura sobre a filosofia de Platão e de Sócrates, toda a literatura foi descoberta por volta do ano 90 ou ano 1000 da nossa era. 90 e ano 1000 da nossa era.
aqui, ó. Ou 900, perdão, e o ano 1000 da nossa era. Tudo que você sabe, tudo que você estuda na universidade sobre Platão, sobre Sócrates, são manuscritos encontrados mais ou menos nesta época aqui. E dê uma olhada na quantidade. Para Platão, 7 manuscritos. Para Aristóteles, 48 ou 49 manuscritos. Sabe o Novo Testamento? O manuscrito mais antigo do Novo Testamento data mais ou menos de 125 depois de Cristo. Nós temos mais de 24.000 manuscritos encontrados sobre o Novo Testamento. Ou seja, é demais. São grandes as evidências de que esse livro aqui é preciso do ponto de vista histórico. Encontramos o slide de Lucas? O pessoal ali tem que correr atrás aí, né? Pronto. Olha o que Lucas, só um autor da Bíblia, ele cita 32 países nos seus escritos, 54 cidades, 9 ilhas e vários governantes sem cometer um erro sequer. Enquanto o nosso livro de ficção não consegue nem dar o número de cristais do Louvre. Mas é muito fácil, né? Você dizer, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Agora eu só queria falar rapidamente, antes de passar para a nossa segunda parte, sobre os chamados evangelhos gnósticos. Os gnósticos eram um grupo de pessoas que viviam naquela época, uma filosofia antiga, já existia na época do Novo Testamento, eles negavam a existência de um Deus que se fez gente como a gente. A razão, porque a matéria é má e o espírito é bom. E você consegue a salvação através da gnose, do conhecimento, do aprofundamento. É uma espécie de religião de mistério, muito mística, esotérica. A matéria não presta, por isso Jesus não poderia ser Deus, porque Deus não iria encarnar nesse corpo tão mau. E é interessante que o gnóstico, porque pensa que a matéria é má, ele tem duas atitudes distintas. Uma, ele se automutila, flagela, para tentar suprimir a carne. A segunda é, vamos cair na farra, porque a carne é fraca mesmo, não presta de jeito nenhum, salva o espírito através da gnose. Não são aqueles indivíduos espiritualistas, mas a vida é promíscua, porque a matéria não presta. Então você pode viver dos dois jeitos sem nenhum problema. Os gnósticos gostavam dessa vida libertina, liberal. Num dos evangelhos de Filipe, fala do orgasmo sexual como sendo o grande encontro da divindade, ou seja, promovendo as orgias que aconteciam nos templos pagãos daquela época. Eu acho que tem muita gente interessada em promover os evangelhos gnósticos, porque eles são uma espécie de autorização à libertinagem moderna. E o evangelho é complicado, porque ele incomoda, ele perde moral, verdade, justiça, fidelidade. Pede que você trate pessoa como pessoa. Jesus tem uns postulados que são complicados para a gente nos dias de hoje. Já está passando, está démodé. Porque o pós-moderno é essa coisa mais relativista. E não importa a história, o importa é que eu me sinta bem aqui e agora. É existencialismo puro. E Jesus e a Escritura parecem incomodar a sociedade moderna. E eu diria que até por culpa dos próprios cristãos. Porque nós transformamos a simplicidade do Evangelho de Jesus em regras complicadas para a gente seguir. Exaltamos muito mais a igreja, muito mais o templo, muito mais o clérigo paramentado do que a simplicidade de Jesus na vida do dia a dia e do cotidiano. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós já cantamos aqui, e é o que nós cremos, porque essa é a verdade do Senhor. Bom, se você quer saber, os evangelhos gnósticos estão cheios de absurdos. Aliás, um dos absurdos é Tomé dizendo para Jesus que tinha que tirar Maria do meio dos apóstolos.
E o Jesus dos evangelhos gnósticos diz para Pedro que ele vai transformar Maria num homem. Porque se ela não for transformada num homem, ela não entra no reino dos céus. Aí, ó. Evangelho gnóstico, que o Dan Brown não cita. Evangelho segundo São Tomé. Eu tenho uma cópia. Eu já li esse evangelho. Olha o que é que diz. Lê aí comigo, ó. Simão Pedro lhes diz: façam com que Maria nos deixe, pois mulheres não merecem viver. Você quer ser gnóstica? Eu não ia querer, não. Jesus Cristo disse, olha aí: olhem, eu vou conduzi-la a que se torne masculina, a fim de que seja um espírito vivo, semelhante a vocês homens, pois toda mulher que se faz homem entrará no reino dos céus. Isso é evangelho gnóstico, gente. Era um bando de esotérico que andava naquela época lá pregando uns negócios completamente estranhos, que não tem nada a ver com o evangelho, que faz de Jesus um promíscuo, de Maria outra promíscua, e aí vai, porque assim arruma uma autorização boa para qualquer tipo de postulado pós-moderno de libertinagem. Não faz sentido, não faz sentido. Bom, nós vamos a um rápido intervalo aqui, né? Intervalo quer dizer uma música, e nós vamos para o próximo bloco. E nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus, tá bom? Segura aí, fica firme. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela dura e permanece para sempre. Está calcada na história e é real. Bom, enquanto vocês estão aí comigo firmes, né? Temos o último momento aqui da nossa palestra, a nossa mensagem hoje à noite. Eu queria só dizer que durante o mês de junho, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de João. E vai ser muito bom. A gente vai acompanhar os passos de Jesus em alguns momentos. O livro de João é um livro dos evangelhos, é um evangelho dito universal, que tem um espectro não tão judaico, não tão grego, não tão romano. É um evangelho que eu quero desafiar você a ler, inclusive. Eu queria que você aceitasse esse desafio de ler o evangelho de João durante o mês de junho. São 21 capítulos. Você pode ler o evangelho de João, os capítulos de João, e depois ler também as 3 epístolas de João. E mais tarde, quando você entender melhor, ler o Apocalipse de João, né? Teve uma época que nós fizemos aqui uma série de pregações no Apocalipse, mostrando a clareza daquele livro a despeito da sua linguagem. Então, meu desafio é que você leia o Evangelho de João durante o mês de junho, tá bom? Nós vamos começar do capítulo 1 e vamos pensar alguns textos importantes daquele Evangelho. Bom, agora nós vamos falar sobre o redescobrir ou redescobrindo o verbo da vida. A pessoa de Jesus. É interessante, o Velho Testamento tem mais de 300 profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo. Foram milênios de espera. De Adão a João Batista. O Velho Testamento antecipava a vinda do Messias, o ungido de Deus. É interessante as características dadas no Velho Testamento, até que veio aquele que nasceu em Belém de Judá. As profecias do Velho Testamento são tão precisas. Ele teria que nascer em Belém, ele teria que vir da tribo de Judá, seria precedido por uma estrela, nasceria da Virgem, e a Virgem Maria, de fato, concebeu e deu à luz ao Emanuel. O Velho Testamento escreveu, assim, tinha detalhes sobre o perfil de Jesus, mil e poucos anos, 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreve coisas detalhadas sobre a pessoa de Jesus. Introduzido pela voz do que clama no deserto, ungido pelo Espírito, entra triunfalmente em Jerusalém, sentado num jumentinho. Isso tudo profetizado lá no Velho Testamento. Determinado o custo da sua traição, o fato de que ele seria traído pelo seu amigo,
que ele seria levado à cruz, seria oprimido, que iria sofrer pelos pecados do seu povo, que ele não tinha formosura, que ele beberia fel e vinagre, que finalmente ressuscitaria. Gente, essas são apenas algumas das 300 profecias relacionadas à pessoa de Jesus Cristo. O matemático francês calculou que a chance de um homem cumprir apenas 40 dessas profecias é de 1 elevado a 157. Quer dizer, é um negócio que não tem número. É 1 seguido de 157 zeros. E Jesus nasceu em Belém, descendente de Judá, foi precedido por uma estrela, nasceu da Virgem Maria, foi introduzido por João, a voz do que clama no deserto, foi ungido pelo Espírito, entrou triunfalmente em Jerusalém sentado no jumentinho, foi traído pelo seu amigo, o custo da sua traição 30 moedas, foi levado à cruz, suas vestes foram repartidas, ele experimentou fel e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus da Bíblia no Novo Testamento. O que nós sabemos sobre os 4 evangelhos, aliás, sobre Jesus, está nos 4 evangelhos. São documentos religiosos, são registros históricos, comprovadamente verdadeiros. Os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares e neles temos 4 relatos diferentes. Os evangelhos concordam com tudo que sabemos sobre a tradição judaica e secular do período em questão. Como falei, o testemunho de Lucas já foi dito e citado aqui, 32 países, 54 cidades, 9 ilhas. Jesus nasceu numa circunstância histórica, no ventre de uma mulher judia, que teve um parto normal. A história de que Maria permaneceu virgem depois de ter dado à luz a Jesus, é uma história que não faz parte da Escritura. Jesus teve outros irmãos, e Jesus saiu pelo lugar normal, que jamais deixaria uma mulher virgem novamente. Essa é uma história, de novo, que nós conhecemos muito mais pela invenção dos homens do que propriamente o testemunho das Escrituras. Mas Maria foi uma mulher modelo, foi uma mulher abençoada, foi uma mulher agraciada, e que apontou para o seu filho em Caná da Galileia, dizendo: fazei tudo o que ele mandar. Nasceu na época de Herodes o Grande. A história fala desse Herodes empreendedor. Nasceu na época de César Augusto, quando ele decretou o censo, e Jesus teve que sair com a sua família de Nazaré para Belém. Aliás, a sua família teve que sair de Nazaré para Belém, onde nasceu Jesus. Até os 12 anos de idade, Jesus esteve com seus pais, foi apresentado no templo aos 12 anos. Dos 12 aos 30 anos, Jesus desce com seus pais para Nazaré, e a Bíblia diz que ele lhes foi submisso. Lucas capítulo 2, verso 51. Jesus foi reconhecido mais tarde como filho de José, o carpinteiro. Uma demonstração de que sua infância, sua juventude foi submissa, normal, como qualquer judeu obediente aos seus pais. Jamais se encontrou qualquer documento que prove que Jesus tenha saído daquela região para qualquer mosteiro tibetano ou para qualquer lugar numa comunidade essênia. São histórias e mais histórias inventadas sobre Jesus, que foi um judeu normal, que permaneceu em casa e ficou ali em casa submisso aos seus pais. O texto diz que ele cresceu em estatura, indica crescimento físico. Ele cresceu também em favor para com Deus e para com os homens, provavelmente porque foi obediente aos seus pais, e ele então tinha a aceitação dos homens e de Deus. No seu ministério público, ele teve um encontro com João Batista. Ele também viveu na época de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Ele deixa Nazaré, passa a morar em Cafarnaum. Ele tem encontros com Nicodemos, com a sogra de Pedro, com um leproso, servo do centurião, cego de Jericó, Marta e Maria, Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, fiscal da receita daquela época. Teve encontros com o Sinédrio, com Judas, soldados no Getsemane, e com a mulher samaritana, com quem ele falou, dialogou, conversou, porque Jesus era gente como a gente, capaz de entender a fraqueza do outro e se aproximar não para censurar, mas para mostrar um caminho de restauração e de salvação. Jesus ministrou a essas pessoas. Foi à cruz do Calvário, sim,
mas ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar para pagar o preço dos meus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. O túmulo vazio é prova de que Jesus venceu a morte. Apareceu no caminho de Emaús a mais de 50 irmãos. Tem evidências seculares na história de Roma. Homens como Talos, Flegon, Orígenes, Flávio Josefos, Plínio, Tácito, Suetônios, homens que escreveram a história romana e falaram de um tal de Crestus, pelo qual muitos morreram e entregaram suas vidas. Lucian de Samosata, Marabar Serapion, um filósofo estoico. Há muitas evidências da pessoa de Cristo fora da literatura cristã e da literatura evangélica. Ele é o Emanuel, o verbo da vida. É interessante, imagine alguém andando na rua hoje, na Praça do Ferreira, e dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou um com o Pai, eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Ou imagine alguém dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que você ia pensar de um indivíduo desse? A primeira coisa que você tinha que verificar se o que ele está dizendo é verdade. Ou ele é verdadeiro e digno de adoração, ou é um louco, um lunático, louco da cabeça, dizendo coisas absurdas que ninguém pode acreditar. Amados, cristianismo não é um conjunto de regras para serem seguidas. Cristianismo não é uma adesão a uma igreja. Cristianismo é um encontro com o ser pessoal, Criador e Deus, que propõe um relacionamento entre o homem e Deus através do seu Filho Jesus. Outros líderes religiosos perguntariam: como é que vocês estão seguindo meus preceitos? Jesus pergunta: como é que você tem se relacionado comigo? Imagine alguém dizendo hoje: eu sou Deus. Pelas suas declarações, Jesus foi mais que um profeta, mais do que um bom exemplo, mais do que um mestre. Aliás, não pode haver nada de bom ou confiável em alguém que absurdamente faz declarações que Jesus fez, se elas não forem verdadeiras. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus que se fez gente como a gente, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, Deus conosco. Não há nenhum vestígio nas Escrituras de que Jesus tenha tido família, ou deixado algum tipo de geração. Ora, quem é que não iria ao casamento do grande rabino que alimentou uma multidão de mais de 10 mil pessoas? Não se ouve nada, não se tem registro. Que festa é essa? Se ele esteve em Caná da Galileia, e como é que alguém não teria um registro do casamento de Jesus? Maria Madalena foi de fato uma mulher fantástica, agraciada por ter andado entre outras Marias que acompanharam o Senhor Jesus Cristo e que, aliás, deu um status à mulher que nem os gregos davam, nem os romanos deram. A igreja de Jesus, a igreja cristã, é cheia de mulheres ativas, que viviam o ministério, que iniciaram trabalhos, que tiveram nas suas casas o privilégio de ver igrejas crescendo e crescendo e crescendo. E não aquilo que Dan Brown acusa o cristianismo de ser machista. Parece uma onda feminista. Ele tenta trazer como sócio para a sua fantasia os feministas mais vorazes do nosso século, a fim de tentar denigrir a imagem de Jesus. É Jesus que dá dignidade à mulher, que olha para ela quando os fariseus querem acusá-la e diz: eu também não te condeno. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus foi capaz de defender aquela mulher acusada de adultério, porque Jesus sabia que aqueles homens que estavam prestes a acusá-la eram tão adúlteros quanto ela. E Jesus perdoou a todo aquele que de fato se arrependeu, creu e o buscou de todo o coração. Jesus é Deus que se fez homem. Ao ser indagado pelos seus seguidores: mostra-nos o Pai, Jesus disse: tenho estado há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Jesus disse: o que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sendo Jesus o que ele diz ser, temos o Criador se submetendo a viver como criatura por um tempo, dando a maior prova de amor
que um ser humano poderia dar, ou que o Senhor Criador poderia dar, dando a sua própria vida por nós. Sendo Jesus o que ele diz ser, temos que adorá-lo. O que ele nunca recusou foi a adoração. Apesar da afirmação bíblica de que Deus não daria sua glória a outro, que Deus não admite outros deuses, como a nossa sociedade relativista quer pregar, que tudo vale, qualquer Deus vale. Deus é único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Ele é digno de adoração. Contraste com os anjos que não quiseram adoração no Novo Testamento, ou com Pedro, que recusou a adoração de Cornélio em Atos 10, 25 e 26. E até o próprio Paulo e Barnabé também recusou a adoração, mas Jesus não recusou ser adorado em João 9 por aquele homem que foi curado, pelos discípulos que o adoraram quando ele andou sobre as águas, e depois da ressurreição os discípulos ainda assim o adoraram, ou ainda mais o adoraram. A Bíblia assume a existência de um Deus triuno. Nós não entendemos tudo, mas o fato de não entendermos não quer dizer que não seja verdade. Tem muita coisa da ciência que você não entende, que eu não entendo, que os cientistas não entendem, e nem por isso deixa de ser verdade. Deus é incompreensível em muitas coisas, porque Ele é simplesmente Criador, e nós somos criatura. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e a perfeita junção está nas Escrituras. Jesus possui os títulos e os nomes exclusivos de Deus. Ele diz em João 8, 57 e 59, ele faz uma declaração que é uma loucura para qualquer ser humano. Nos dias em que ele esteve aqui, andou entre nós, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se manifesta como o Jeová que se apresentou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou, é que vos envia a libertar o meu povo de Israel. E Jesus naqueles dias, embora fosse verdadeiramente 100% homem, também foi enviado do Pai, deixou a sua glória para viver como a gente. Passou pela cruz do Calvário, foi autenticado pelo Pai na sua obra, quando o Pai ressuscita-o dentre os mortos. Ele aparece aos seus discípulos, promete vitória sobre a morte, o maior dos nossos inimigos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos uma sociedade cheia de medos, de pavores. Vivemos com medo de tanta coisa, mas o medo último é o medo da morte. E Jesus está dizendo: eu venci a morte. Jesus tem poder para dar a cada um de nós a esperança de vida eterna. Não existe nada, não existe o que temer depois da morte, porque temos na Bíblia a certeza não só de onde viemos, mas do porquê estarmos aqui, mas principalmente para onde vamos. Basta crer e confiar na pessoa de Jesus, aquele que é capaz de nos dar paz, capaz de libertar o drogado, capaz de perdoar pecados, capaz de limpar a prostituta, de limpar qualquer pessoa, porque Jesus não odeia as pessoas pelos seus pecados, mas odeia os pecados que tomam conta das pessoas. Mas Ele é capaz de perdoar, é misericordioso para trazer de volta a comunhão do Pai. O Evangelho de Jesus é integral, devolve o homem a sua sanidade física, mental, espiritual, o seu convívio pacífico com a própria natureza, vem dos critérios bíblicos, vem da obediência às normas bíblicas, que falam inclusive sobre saneamento no deserto, que usa leis de alimentação que preserva a saúde do seu povo, que peregrinou durante 40 anos no deserto. A Bíblia é maravilhosa, é fantástica, porque revela a cada um de nós esse Jesus maravilhoso que por nós morreu e se entregou. E nós queremos, nesta noite, convidar você a considerar aquilo que Jesus é. O Verbo que se fez gente como a gente. O Verbo que encarnou. O Deus que veio até nós respondendo um anseio de Jó que dizia: nós não temos um mediador. O Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem, porque ele é um com o Pai. Ele é o Filho de Deus. Os cristãos do primeiro século foram entregues às arenas
morreram na boca dos leões e nas fogueiras, porque acreditaram nessa verdade que não era uma alucinação. Jesus é verdadeiramente o que Ele é. O que Ele disse, amados, só poderia vir da boca de um lunático, de um louco, ou de um ser que merece ser adorado, servido, amado, seguido, para todo sempre. E hoje à noite eu quero fazer um convite a você, antes da gente terminar esse momento. Dan Brown, o Código da Vinci, nos deu uma grande oportunidade, não só de desmascararmos, né, as falácias ou as afirmativas e assertivas do próprio livro de Dan Brown, não só denunciarmos ou demonstrarmos as imprecisões do livro, mas ele também nos deu a oportunidade de mostrarmos de forma muito clara que esse livro é palavra de Deus para nós. Que Deus de fato conduziu na história homens que escreveram acerca desse maravilhoso Deus e nos deixou aqui palavras de vida, que nos dão paz, que transformam o nosso ser, que muda a nossa família, que nos faz ser gente de novo, que nos faz sermos humanos na real concepção da palavra. Mas também temos a oportunidade nesses dias de conhecer o Jesus da Bíblia, não da Igreja Batista, não da Igreja Romana, o Jesus da Bíblia. Aquele que nos amou, que se entregou por nós, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou, venceu a morte e que quer também ser o dono absoluto da sua vida, quer dar direção a você, quer lhe tirar dessa ilusão da ficção browniana, mas também dessa ilusão e dessa ficção pseudo-cristã, quando você acredita em tantos deuses, em tantas aparições, em tantas imagens, mas se esquece de que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, aquele que se fez homem. Você se esquece da clareza do Evangelho, que é simples, basta você crer. Lembra do ladrão na cruz? Ele não teve tempo de rezar nada, ele não teve tempo de orar nada, ele não teve tempo de fazer nenhuma oferta, ele não teve tempo de fazer absolutamente nada. Ele estava lá na cruz, lembra? O filme de Mel Gibson mostrou, tinha um ladrão lá na cruz. Aquele ladrão que está aqui na Bíblia diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele reconheceu que ele merecia, mas aquele não merecia morrer como morreu. Jesus disse: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pediu para aquele homem descer, frequentar uma igreja, rezar bastante, pagar promessa, sair por aí se flagelando. Ele não pediu nada disso. Aquele homem simplesmente creu, porque é pela fé em Cristo Jesus que você tem acesso ao Criador, que você tem acesso à vida eterna. Eu quero convidar você hoje à noite a sair daqui com uma decisão, né? Não faça nada com o pobre do Dan Brown, porque eu espero que um dia ele reconheça Jesus como Senhor e Salvador também, não é verdade? Eu espero que você continue examinando com inteligência a literatura que está por aí, mas que também examine a palavra de Deus e conheça mais essa palavra. Mas o convite mais importante que eu quero fazer hoje à noite é que você saia daqui dizendo: eu quero que Jesus seja o meu Senhor, meu guia. Eu creio na sua morte por mim e creio na ressurreição dele também para me dar esperança de vida eterna.